Shamayim Harakia Harishon. Shalom, espero que todos estejam bem. Fiquei ausente por questão de saúde, mas vamos dar continuidade nos nossos estudos. O Arizal nos ensinou que centelhas de santidade ficaram dispersas na criação. Cada mitzvah que realizamos com kavaná, intenção correta, ajuda a nos elevar essas centelhas e restaurar a harmonia nos mundos espirituais e com Hashem. Isso nos ensina que o sentido existencial das nossas ações cotidianas, o que está conectado em cima também está conectado embaixo. Nossos sábios nos ensinam que a Kabbalah não substitui estudo de Torá. No Talmud e a Halahá, elas é a dimensão interior da Torá. E a vida deve conduzir ao temor ao Eterno, com humildade e observância na mitzvot. Isso evita a impressão de que a mística judaica é um sistema independente. Como explicar o conceito do Tzum? Mas é claro, este é um dos ensinamentos mais importantes da Kabbalah luriânica. Segundo Yitzhak Luria, antes da criação existia apenas o Ein Sof. O Eterno realizou o que os cabalistas chamam de Tzum, uma contração oculta da sua infinita luz, permitindo a existência de seres finitos. Esses seres finitos seria toda a criação, tanto animal quanto seres humanos e seres insetos, toda a criação que há vida. O Tzum não significa ausência do Eterno, mas sua ocultação que continua presente em toda a criação, embora sua presença não sempre seja percebida. Mas pra gente que sempre vê o Eterno em todos os lugares, toda a sua criação, a Kabbalah nos ensina que o mundo não foi apenas criado no passado, ele é sustentado continuamente pela vontade do Eterno. O Zohar comenta que a criação existe porque o fluxo divino continua sendo derramado sobre ela. Se esse fluxo cessasse, toda a realidade retornaria ao nada. Tem um pasuk no Balatânia que está escrito: para sempre, Hashem, a tua palavra permanecerá no Shamaim. Terrelim 119:89. Segundo Balatânia, a fala divina que criou o universo continua presente a cada instante. Portanto, a primeira energia da Kabbalah é a própria vitalidade divina que sustenta toda a existência. Enquanto os acadêmicos falam em aumentar a vibração, a Torá fala em adquirir Kedushá, que seria santidade. Santidade não é um estado emocional agradável, que as pessoas falam: nossa, você tá com uma energia muito alta, tô sentindo, ou a pessoa mesmo se rotula que tá com uma energia alta, que tá agradável a ela. Mas não seria isso. É alinhar pensamentos e palavras e ações à vontade divina. Vibração seria uma linguagem mais moderna nos dias de hoje, mas devemos separar este movimento da nova era. A Kabbalah autêntica insiste que o refinamento do caráter é indispensável. Ensina que não há verdadeira elevação espiritual sem avodá, trabalho, com humildade, paciência, honestidade e domínios das paixões humanas, domínio do seu próprio eu, das suas próprias vontades.
O Zohar afirma que a pureza da alma não depende apenas de conhecimento, mas da transformação do coração. Tudo está ligado a tudo, o superior com o inferior. Os cabalistas falam sobre o Ein Sof, o infinito, referindo-se ao eterno em sua infinitude, além de qualquer compreensão humana. Eles nos ensinaram infinitude divina que emana o Or, que seria a luz, o Ein Sof, a luz infinita. Mas é fundamental compreender: o eterno não é uma luz, o eterno não é uma energia cósmica, o eterno não é uma vibração universal. Luz, Or, é uma metáfora para indicar a revelação que a presença e a influência divina. Nenhum pensamento pode apreendê-lo. Nenhum pensamento consegue compreender o que realmente ele é. Ou seja, toda linguagem é uma simbologia. E toda manifestação dessas influências ocorre somente através das 10 sefirá, descrita nas obras pelo Sagrado Zohar, que são, primeiro, Keter, coroa, Chokmah, sabedoria, Binah, entendimento, Hesed, bondade, Gevurah, rigor, Tiferet, harmonia, Netzah, perseverança, Hud, esplendor, Yesod, fundamento, Malhut, reino. No judaísmo, elas não são deuses e nem entidades independentes. São modos pelos quais o Eterno governa e se revela ao mundo. O que seria as vibrações cabalísticas? Embora o termo não seja clássico, existe um paralelo. A Kabbalah ensina que os nossos pensamentos influenciam a alma. As nossas palavras possuem impacto espiritual. Nossas ações atraem consequências espirituais. Aí nisso, muitas pessoas confundem com karma, com destino, ou enfim. O Zohar descreve que as mitzvahs produzem união entre os mundos superiores e inferiores. Assim, aquilo que as pessoas falam e fazem altera sua condição espiritual. Os sábios nos ensinam: uma mitzvah gera outra mitzvah. Isso significa que o bem cria abertura para maior sensibilidade espiritual. Em linguagens modernas, algumas pessoas chamariam de elevação da vibração. Porém, a Kabbalah nos ensina que a pureza e a santidade, que é nosso refinamento da alma. Você tem ideia do poder das palavras? Na tradição judaica, atribui a importância à fala. Está escrito: a vida e a morte estão no poder da fala. Baseado em Mishnei, Provérbios 18, 21, o Zohar ensina que as palavras da Torá e as orações acendem o mundo espiritual. Por isso, o grande cuidado com a Lashon Hará, que é a fala maldosa, calúnia, humilhação em público, juramentos em falsos. Da mesma forma, bênçãos e palavras de Torá são vistas como veículo de santidade. A Kabbalah descreve 4 níveis principais de realidade, que seria a emanação, criação, e Yetzirah, formação, Atzilut, ação. Esses mundos não são planetas, são graus de manifestação espiritual. A influência divina desce por esses níveis até alcançar o mundo material. A missão humana consiste em elevar o mundo físico por meio de serviço ao Eterno. Segundo o Zohar, Balatânia, a alma possui diferentes dimensões: Nefesh, Rua, Neshama, Hayá e Eridá. Cada nível corresponde a uma profundidade maior da ligação com o Eterno. Quando uma pessoa pratica mitzvah, estudo de Torá e desenvolve qualidade
ética, essas conexões se tornam mais na alma. O Tikkun repara o mundo e a si mesmo. O Itzhak Luria desenvolveu a ideia do Tikkun, a reparação espiritual. Segundo seus ensinamentos, o ser humano possui uma única missão. Pequenas ações têm repercussões espirituais. Cada mitzvah ajuda a restaurar a harmonia da criação. Aqui, a gente dá para entender que cada ações, tanto positivas como negativas, a gente tem uma repercussão no mundo espiritual. Quando você faz uma mitzvah, você vai atrair bênçãos, você vai atrair aí outra mitzvah para você. Mas quando você tem uma ação negativa, você vai ter retribuição de ações negativas contra você e contra a tua vida, tanto na parte espiritual quanto a parte física. Dar caridade, honrar seus pais, guardar o Shabat, estudar Torá, participam desses processos de refinamento ao mundo. Como aumentar a sensibilidade espiritual. Esses são os passos de aumentar as suas sensibilidades espirituais. Você dando caridade, você honrando os seus pais, mas honrando os pais não é só ser submisso a eles. Nossos sábios explicam, quando você tem uma dívida, no mundo espiritual seria como um roubo, mesmo que você se partiu e não teve como pagar. Aí que entra honrar o pai e a mãe de verdade. É que o filho não deixar o pai ou a mãe voltar de novo só por causa dessa dívida. Pagar essas dívidas que eles têm para não caracterizar como roubo mundo espiritual. Nos livros judaicos tradicionais recomendam estudo diário de Torá, orações com Kavaná, porque não adianta você só rezar, você tem que fazer com vontade, com desejo de agradar o Eterno, não só porque tem que fazer. Essa é a maior diferença entre fazer porque tem que fazer e fazer com amor, com propósito, com intenção. Refinamento do caráter, arrependimento sincero, a teshuvá. Você tem que se arrepender sinceramente de tudo que você cometeu de errado. A Kabbalah não ensina que o universo seja uma simples frequência imperfessual. Ela ensina algo mais profundo, que toda a realidade está constantemente conectada ao Criador. Nada foge dele, nada. O objetivo final da vida, segundo a visão cabalística, é revelar a presença divina no mundo material através de ações concretas de santidade, justiça e amor ao próximo. Essa é a vibração mais elevada descrita pelos mestres, uma vida alinhada com a vontade do Eterno. Talvez a maior lição da Kabbalah seja que nenhum ato é pequeno demais para ser insignificante. Uma bênção pronunciada com sinceridade, um gesto de caridade silencioso ou uma palavra de encorajamento pode repercutir muito além do que os olhos conseguem perceber. O mundo é transformado não apenas por grandes revelações, mas pela fidelidade diária ao bem. Então, pessoal, aqui a gente aprendeu que pequenas ações têm sim significado, que qualquer coisa que você faça vai ter uma repercussão na tua vida. É nisso que as pessoas confundem e acaba alinhando esses conceitos de vibrações com a verdadeira questão da vida. Então, se vocês gostaram, curte, comenta, compartilhe com as pessoas.
Shalom a todos. Shamayim Harakia Harishom